Bom dia, meus nobres e queridos irmãos, né? Boa tarde para outros e boa noite para outros tantos. Que este domingo seja muito especial. E uma vez mais viemos aqui a estar em vossos lares, estar com vocês em um dia muito especial. Domingo é um dia especial. Claro que a gente sabe que a criação do mundo se deu um pouco diferente do que começa a Gênese na Bíblia, né? Mas o sétimo dia é um dia especial, né? E nós temos esse momento onde muitas vezes nos reunimos com a família, vemos os amigos, saímos para passear, ou às vezes tiramos o dia para ficar em casa mesmo. Da forma que for, lembre que não só no domingo, mas que todos os dias da sua vida precisa ser especial, porque você está vivo, porque nós estamos reencarnados, nós estamos tendo oportunidades incríveis de crescimento. E para começar esse vídeo de preces, eu convido nosso querido irmão Robson para a prece de abertura. Vamos desacelerar os pensamentos, pensar em Deus, pensar que Jesus está visitando as nossas casas nesse instante, e que sua falange do bem está ao nosso redor. Senhor Jesus, nosso querido Mestre, nesse dia em que nos dispomos a abrir as nossas mentes aos teus ensinamentos, possamos nós nos lembrar daqueles que muitas vezes tomamos por inimigos. Pessoas que discordam do nosso modo de ser, das nossas condutas. Pessoas que nós discordamos da sua maneira de ser e suas condutas. Essas desavenças são maneiras que a vida encontrou de ensinar todos os lados envolvidos. Sabemos, entretanto, Mestre, que, em um momento, todos iremos nos coligar, nos unir, pelo mesmo propósito de trabalhar na direção de uma comunidade regenerada, aonde todos sabem e confiam que sempre é feito o melhor e que cada um está em um ponto evolutivo que é determinado por ti. Obrigado por esse momento especial, que a tua luz possa nos guiar no estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela linda prece, Robson. Reinaldo, nos traga agora, né, as explicações da prece seguinte do estudo e depois a prece. Perfeito. Bom, só lembrando que nós estamos estudando aqui a parte de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no item 46, que fala da prece, né, para os inimigos e os que nos querem mal. Então, eu vou ler o prefácio e em seguida a prece, para que nós possamos discutir sobre ela depois. E lembrando que nessa prece existe uma parte que é para nós falarmos o nome de uma pessoa, aquele que nós consideramos hoje inimigos. Então eu vou ficar em silêncio um segundo para que vocês possam dizer o nome dessa pessoa. Tá? Então, o prefácio, ele diz o seguinte: Jesus disse: amai os vossos inimigos. Esta máxima nos revela o que há de mais sublime na caridade cristã. Mas Jesus não queria dizer que devemos ter pelos inimigos a mesma ternura que dedicamos aos amigos. Por essas palavras, ensina-nos a perdoar as ofensas, perdoar todo o mal que nos fizeram e pagar o mal com o bem. Além do merecimento que tem essa conduta aos olhos de Deus, serve para mostrar aos homens o que é a verdadeira superioridade. E a prece, ela diz o seguinte: meu Deus, perdoo o mal que me fez e o que pretendia fazer-me, como desejo que me perdoeis e que ele, por sua vez, me perdoe as faltas que eu tenha cometido.
Se o pudestes no meu caminho como uma prova, se eu pusestes no meu caminho como uma prova, seja feita a vossa vontade. Afastai de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e qualquer sentimento malévolo contra ele. Que eu não sinta jamais nenhuma alegria pelos males que o possam atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que ele venha a receber, a fim de não manchar a minha alma com sentimentos indignos de um cristão. Possa a vossa bondade, Senhor, ao tocar-lhe o coração, induzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal penetrem no meu coração, porque o ódio e a vingança são próprios unicamente dos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja, pelo contrário, sempre pronto a lhe estender a mão fraterna, a pagar-lhe o mal com o bem e ajudá-lo quando possível. Desejo, para experimentar a sinceridade das minhas palavras, que se me apresente uma oportunidade de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que anularia os méritos da minha atitude. Porque, nesse caso, eu bem mereceria estas palavras do Cristo: já recebestes a vossa recompensa. Que assim seja. Eu gostaria de começar falando sobre esse assunto, né? Que eu acho que Kardec ele está dizendo sobre o relacionamento entre as pessoas e como esses relacionamentos às vezes se tornam prisões, né? E nessa prisão a gente às vezes investe tanta energia, tanto tempo, né? É aquele sentimento muito comum de fulano vai me pagar, né? Ou eu tenho que ver fulano sofrer, ou acontecer uma coisa com ele porque ele me fez uma coisa muito grave ou séria. Eu não estou dizendo que a gente deve aceitar, né, coisas hediondas, igual assim, uma pessoa matou alguém da minha família, ou uma pessoa roubou todos os bens da minha família, e imaginar que eu vou sorrir para essa pessoa e dizer, tudo bem que você fez isso, né? Mas, ao mesmo tempo, essa sensação de que eu é que tenho que cobrar ou fazer justiça, ela me prende àquela pessoa. É como se eu estou conectado àquela pessoa por uma corrente muito poderosa, né? E quanto mais eu alimento essa corrente, mais eu vou ficando ligado, e vou ficando ligado a uma pessoa que eu detesto, né? Então eu vou me aproximando mentalmente cada vez mais de uma pessoa que eu acho horrível. E olha como eu mesmo estou me condenando a uma coisa pesada, dolorosa, né? De ficar ligado a alguém que eu odeio. Então, é nesse sentido que ele diz, né? Que na prece, por aqueles que nos fizeram mal ou que querem o nosso mal, como a gente precisa pensar em nos libertar. Eu acho que esse é o sentido real do perdão, né? Não é aceitar o que o outro fez, não é falar para ele que pode fazer de novo, mas me libertar daquela pessoa. E acho que é o principal sentido emocional que ele está querendo dizer aqui, né? Muitos estudiosos falam de cordões relacionais, e esse cordão relacional doloroso é o que acaba fazendo a obsessão. Você vê que a obsessão é isso. É alguém que está magoado querendo cobrar aquilo, né? Está obcecado com a ideia de que eu é que vou fazer justiça com as minhas mãos, ou porque Deus está muito longe, ou porque Deus é bonzinho demais. Ou porque Deus me esqueceu, né? Muitas vezes que a gente conversou com os nossos irmãos perseguidores, eles sempre disseram que eles se sentiram traídos por Deus e por Jesus, porque quando eles precisaram, eles não estavam lá para ajudar. E veja
que não é muito diferente do que a nossa visão muitas vezes. Quando a gente reclama de Deus, quando a gente reclama da espiritualidade, na minha hora, todo mundo some, né? Eu sou campeão em dizer isso. E então, isso é algo muito importante. Nós vivemos, de uma certa forma, atolados ainda dentro de uma hipocrisia muito grande. Muitas vezes nós não gostamos das pessoas, mas é conveniente conviver com elas. E aí é conveniente mostrar um sorriso e mostrar que gosta. Então, não quer dizer que é todo mundo assim. Mas esse processo, ele faz muito mal para a gente. Então, os nossos inimigos, claro, porque quando a gente vê assim no Evangelho falar sobre inimigos, a gente imagina, quero dar um tiro, né? Quero que suma, que esse sim vá para outro planeta, né? O mais longe possível. E a gente tem essa visão. Mas, na verdade, os nossos inimigos, eles carregam uma energia muito mais sutil. E, às vezes, nós nos tornamos. E eu acho muito bonito também uma frase do Chico, né? Que ele dizia assim, não tem problema se eu tiver inimigos. O que não pode é eu ser inimigo de alguém. Eu acho muito bonita essa frase que o Chico usa e recheada de uma energia muito especial. Porque se alguém não gosta de mim, bem, já não é mais problema meu. Já deixou de ser. Agora, se eu não gosto de alguém, aí eu tenho a responsabilidade. E nesse ponto de vencer essa barreira, é que Kardec sugere essa prece. De que a gente comece a trabalhar por aqueles que temos desafetos. E é normal ter. Ou seja, nós não somos mais imperfeitos por sentirmos isso. A gente deixa de ser evoluído por sentir isso. Não é. Isso é um sentimento que ainda existe em nós e vai existir muito tempo. Então, a espiritualidade e Kardec, eles vêm nos ensinar como começar a apaziguar isso em nós. Como começar a apagar esse incêndio em nós. A prece. Porque a prece nos aproxima de Deus. E eu não sei vocês, mas toda vez que eu rezo, eu sou tomado por uma paz muito grande. Claro, quando eu consigo me concentrar, porque tem vezes que eu não consigo me concentrar, que era melhor nem ter começado. Mas quando eu consigo me concentrar mesmo e entrar naquela energia, existe uma paz, cria-se uma força diferente dentro de nós. E toda vez que a gente faz uma prece para quem nós não gostamos, nós precisamos lembrar que muitos fios, muitos cordões energéticos saem de nós e estão ligados a essas pessoas. Estão ligados aos nossos perseguidores espirituais, estão ligados aos nossos perseguidores encarnados ou aos nossos perseguidos encarnados. Então, quando a gente faz essa prece, essa energia que nos toma passa por esses cordões, que a espiritualidade chama de liames, passa por esses liames, como condutos energéticos, e chega do outro lado. E quando chega, modifica as coisas lá. Esta é a força da prece que nós temos. A prece realmente cura e realmente pode nos transformar. Perfeito. E complementando, achei muito interessante tanto a reflexão do Robson como seu comentário também, Jordelei, dessa questão de nós retermos dentro da gente aquele sentimento que faz mal a nós mesmos, né? Porque quando nós estamos sentindo ódio ou raiva de alguém, nós sentimos muito e por meio desse liames ainda desejamos que essa raiva ainda acabe no nosso inimigo, né? Porque nós queremos que ele sofra também. E isso é uma coisa muito ruim, primeiro para a gente e depois para o nosso inimigo. Mas aí sempre vem a questão que é muito recorrente, mas o que é perdoar? O que é, como eu posso perdoar? Então eu devo amar o meu inimigo como eu amo a minha mãe, como eu amo
ao meu irmão, e não necessariamente, Jesus não diz isso aqui, né? No prefácio, ele fala justamente o contrário. Então, o que seria amar o inimigo dentro da prece que nos foi colocada agora, né? E de forma mais bastante aqui simplista, eu posso dizer que a prece ela é dividida em 3 grandes blocos que nos dão as diretrizes para praticar esse amor que ele sugere, né? A primeira parte fala do pedido de ajuda aos espíritos para que nós não desejemos o mal, né, para o nosso inimigo. Muitas vezes porque ele não é um inimigo verdadeiro, às vezes é uma pessoa que foi colocada ali como uma prova para que nós lidemos com a nossa própria sombra e nós acreditamos que ele é inimigo porque as atitudes ou determinadas coisas que ele fala irritam, mas na verdade por que nos irrita? O que está dentro de nós que faz com que ele seja inimigo? Né? Isso nos dias de hoje, é claro. Existem outras situações em que as atitudes são mais evidentes, né? Quando a pessoa ela vai e te faz um mal mesmo e você considera ela como inimigo. Mas, na maioria dos casos, essas enlaces energéticos, como o Robson comentou bem, acabam ocorrendo pelas picuinhas do dia a dia, né, e que nós nutrimos ali em doses homeopáticas, que às vezes é pior até do que ficar com raiva de um assaltante que chegou, assaltou a gente, bateu na gente e nunca mais viu, né, a gente perdoou, beleza, e vamos que vamos. Então, existem essas duas facetas. Então, não desejemos o mal ao próximo. Como nós podemos trabalhar para não desejar, né, e pedindo ajuda da espiritualidade? A segunda parte da prece fala sobre não invejar, né? Ou seja, legal, eu não desejo mal, mas eu também não desejo bem. Eu fico com raiva de tudo que acontece de bom para aquela pessoa que eu não gosto, para aquela pessoa que eu odeio, né? E como é que a gente pode também não pensar nisso? Porque o que está acontecendo de bom com aquela outra pessoa pode ser a chave que vai começar a transmutá-la também para atitudes diferentes. E logo isso pode refletir na gente também como uma coisa boa. Então, eu sei que é muito difícil, é muito fácil falar, né? E é muito difícil fazer, mas é a instrução que Kardec nos sugere nessa prece, né? Então, essa segunda parte fala muito não invejemos, né? Não pratiquemos a inveja com o nosso inimigo. E ele finaliza a terceira parte com a questão de trabalhar a humildade. Quer dizer o seguinte, né? Ele faz o seguinte, olha só, apresente uma oportunidade de ser útil, mas, sobretudo, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante. Ou seja, que eu perdoe, mas eu não perdoe para me fazer superior, né? Que eu não perdoe para que eu pareça ali a alguém superior e eu possa me mostrar e humilhar frente a esse inimigo. Mas é aquele perdão sincero, aquele perdão pequeno, aquele perdão humilde, que muitas vezes a pessoa que está sendo perdoada ainda vai achar que ela perdoou, né? Essa é uma situação que pode ocorrer. Então, ele sugere esses 3 passos, né? Ou seja, não desejemos o mal, não invejemos o bem que acontece para aquela outra pessoa que nós consideramos inimigo, e que possamos perdoar de forma humilde, possamos praticar de fato a caridade com a outra pessoa. Isso, de fato, é aquilo que no processo desses desligamentos de liames energéticos, transmutações energéticas raciocinadas, nós conseguimos, portanto, quebrar essas raivas, esses sentimentos ruins e passamos a sentir amor, passamos a sentir misericórdia, perdão e outros sentimentos que são muito mais gostosos de carregar dentro da gente do que aqueles sentimentos pesados e que fazem mal para nós mesmos. Excelente. A gente pode então encerrar, Jorge. Acho que ficou bem explicado. Ficou sim. Meus nobres, um domingo mais que especial para vocês. Que seja de muita luz, que seja de muita paz. E sorrio, né? Uma tarefa de hoje, sorrio. Todos os trabalhos físicos ou diz quando termina. Então se mandem e sejam felizes, né? E assim a gente termina. Se mandem e sejam felizes. Fiquem com Deus. Paz e luz.